Vamos começar com o que aconteceu no mês de abril, Patrícia. Quais são as novidades que aconteceram aí no mês de abril? Bom, acho que a maior novidade da nossa área é o início efetivo do imposto de renda, né? Porque aí saiu a pré-preenchida, acho que você é a pessoa mais adequada para Deu problema falar isso. se tá funcionando agora que já passou aí um período, como que está fluindo. Dizem que é aquele negócio, né? Você faz uma vez por favor, depois vira obrigação. É exatamente o que aconteceu com a Receita. Antes não existia para preenchido, e quando eles colocaram, agora virou uma obrigação sair. O lançamento, o prazo de obrigação começou dia 15 de março, na verdade, Uhum. mas os dados da pré-preenchida colocaram a partir do dia 1º de abril. Um dia meio sugestivo, Sim, bem mentiroso. é, mas a maioria dos dados estão vindos. Tem algumas coisas importantes, mas fala aí você. Eu notei que, assim, tá havendo muita reclamação no sentido de que alguns acessos do ECAC de relatórios de conferência, principalmente de retenções, né, deixaram de estar disponíveis, então alguns contadores vêm aí questionando e reclamando um pouco sobre essa questão da falta de acesso de algumas informações. Então, te dou a pré-preenchida, mas tiro acesso a uma outra informação que, na verdade, serve como base de conferência, né? Principalmente a questão do informe do INSS. Foi a maior Sim, preocupação. Tem muitos aposentados, porque aí foge só da esfera dos contabilistas, né? Nós contadores. Tem o pessoal que acaba fazendo a sua, ou alguém da família acaba fazendo para esses idosos. Isso complicou bastante. perfeito. O que eu queria falar sobre a declaração, alguns toques importantes. Já está vindo na pré-preenchida contas internacionais. Ah, nós falamos isso no podcast passado, né? Isso, Que na prática, poderia vir, na prática veio. veio. Não vem valores ainda, mas Ok, informa que a pessoa tem. Continuam vindo as informações tanto de aluguéis recebidos quanto aluguéis pagos, porque certo. é uma preocupação que muitas vezes não era lançado esse Aluguel o pago. aluguel pago. E aí o que acontece? Isso mexe no caixa da pessoa, Uhum. na capacidade que ela tem com as rendas dela. Então, isso é uma coisa muito importante que veio. Já vem vindo de anos anteriores, mas ainda uma boa parte que não faz aí a pré-preenchida, eu aconselho que use a pré-preenchida. Mesmo, já entreguei. Abaixa agora, vê se veio Tem diferença, alguma né? informação que você não considerou, porque vai cair na malha fina esses casos. Porque às vezes a pessoa entende que não deve informar como a conta internacional, né? E agora, com esse dado sendo público, com certeza a malha fina vai pegar, né? Vai pegar. E que, além do imposto de renda da pessoa física, que mais que aconteceu aí em abril? Em abril nós temos aí algo também que é muito importante, que é a aprovação de contas, né? O Código Civil ele menciona que as contas da sociedade devem ser aprovadas nos primeiros 4 meses do exercício, né? Então, teoricamente, até o final do mês de abril. E nas sociedades anônimas, tem a obrigatoriedade de fazer uma Assembleia Geral Ordinária para poder aprovar as contas e também deliberar sobre a destinação dos lucros, dos resultados, se houver. Por quê? Porque você precisa prestar contas aos acionistas, publicar o balanço em jornal, se é uma sociedade anônima de capital aberto, né, em especial. Então, né, na SA nós temos essa obrigação muito mais rígida, né, por conta da publicação do balanço, e na limitada também aquele momento de decisão dos sócios de avaliar
as demonstrações contábeis, de prestar contas da administração dos sócios e também definir do lucro que houve no período, o quanto vai ser constituída alguma reserva, o quanto eles vão distribuir aos sócios, como vai ser isso. Alguns contratos prevêem aí a distribuição desproporcional dos lucros em relação ao percentual, né, que cada um dos cotistas tem na sociedade. Então, tem lá, por questões de planejamento tributário, por exemplo, 90-10, mas na hora de distribuir o lucro, condiciona-se a 50-50. E é essa aprovação que vai dar lastro para o que vai ser feito na contabilidade também para registrar que foi uma deliberação dos sócios em relação a isso. Então, vou te deixar uma lição de casa para o próximo podcast, porque agora o Estado, né, os estados estão querendo cobrar ITCMD sobre essa distribuição desproporcional, considerando isso como doação. Existem algumas questões jurídicas aí vai ficar no nosso quadro Fique de Olho, que a gente vai falar, não hoje, mas na próxima podcast você traz essa lição de casa para a gente. Perfeito. Assim, na verdade, os estados estão aí tendenciosos a fazer reformas, né, do ITCMD, porque visualizando, né, essas questões em que há desproporcionalidade, o que já acontece em outros casos, por exemplo, em que há separação, né, de um casal e tem um excesso aí de meação, um excesso na partilha, então já tem essa especificação. Então, eles estão pegando isso para equiparar outros temas, mas a gente fala sim sobre. Vamos falar sim sobre isso. Perfeito. Mais alguma coisa que aconteceu em abril? Eu acho que o mais relevante é isso, que é o início do imposto de renda efetivamente com a pré-preenchida e a necessidade dos empresários pensarem, falarem, deliberarem sobre a administração e os lucros. Você esqueceu a coisa mais importante de abril. O seu livro. Que o item mais importante de abril foi esse. Imposto de renda aqui. Que nada. Eu lancei pela primeira vez na minha vida, disse que ia ter que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Nem vou falar que já fiz tudo, porque senão eu vou querer me matar. Patrícia, está na Amazon, sim, mas para você eu vou te dar uma cópia. Obrigada. Eu estou bem ansiosa para ler o meu livro Leitura próximo. Está aí na lista. E pensando que é algo muito interessante, né? Porque fala sobre um contador, né? É um romance policial de um contador que ele é assassinado por questões contábeis na empresa que ele trabalha. Acho que vale a pena ler. Leve em consideração que é o contador que escreveu, né? Sim, mas eu gostei desse quando os números escondem segredos mortais, porque é o que a gente sempre fala, né? Quais são os segredos que são escondidos atrás dos números? Isso quando a gente vai falar de auditoria, de uma série de questões, né? É isso mesmo.